Boa noite, irmãos. E a graça do nosso Deus esteja com cada um de vocês, amém? Amém. Desde já quero estar agradecendo a presença de todos. Quero também estar agradecendo ao grupo de louvor. Hoje tivemos aí um encontro de 3 vozes, né? A gente vai ficar sempre fazendo isso para poder estar dando um reforço maior. E graças a Deus se encaixou muito bem, né? Eu achei muito bacana, muito legal. Agradecer o esforço de cada um, do irmão Thiago. Não é fácil, da Sabrina também, que assumiu, obrigado Thiago, não nem enxergava, assumiu essa função aí do violão junto com o irmão Márcio. No ano passado tivemos eles dois, os dois no violão, tem dado uma dinâmica muito boa, um reforço muito bom. Vamos continuar orando pelo irmão Pedro. Ainda não está fácil a correria de vida dele, mas vamos estar orando por ele, pela família. Quarta-feira ele falou comigo, pedindo oração pelos familiares, pois vamos estar orando por eles, amém? Irmãos, lembrando também dos nossos avisos da semana. Quarta-feira temos culto de doutrina aqui na nossa amada igreja. Se faça presente para aprender mais a palavra do Senhor e também está cultuando o nosso Deus, que esse é o nosso propósito. Esse é o nosso papel, cultuar ao Senhor Jesus, amém? Irmãos, eu ia... E lembrando também da nossa escola bíblica dominical, a partir das 9, então só o horário da escola bíblica, de 9 às 11, hoje muito boa a escola bíblica, se muito bem assistida, temos visto o desenvolvimento, o crescimento de cada aluno, de cada professor na nossa amada escola bíblica dominical. Você que ainda não teve a oportunidade de participar, venha participar, prestigiar o aprendizado da palavra de Deus. E o culto de quarta-feira também a gente mudou o horário, às 7h30, uma hora de culto de 7h30 a 8h30. E no domingo à noite esse culto que se inicia às 18h30. Amém? Irmãos, eu ia estar iniciando um estudo em Filipenses, mas eu achei para dar assim, um leque maior de aprendizado, eu achei melhor a gente estar vendo esses 3 capítulos de 2 Pedro. É um livro curto que só tem 3 capítulos e nos traz um conhecimento bem diferente de 1 Pedro. Então eu convido aos amados a estar hoje junto comigo, trabalhando uma breve introdução aqui no início desse livro, 2 Pedro, capítulo 1. 2 Pedro, capítulo 1. Eu andei postando na semana os versículos que eu vou estar lendo, para que vocês acompanhassem. Não sei se alguns irmãos leram aqui, mas é bom você estar colocando para nos ajudar no entendimento da palavra de Deus, amém? 2 Pedro, capítulo 1, a gente já está bem familiarizado com a dinâmica de Pedro, devido pelo ano passado nós ter visto todo o livro de Pedro, de 1 Pedro. Então nós estamos bem familiarizados com a fala de Pedro, com as colocações que Pedro faz ao escrever as suas cartas. Então, creio eu que para a igreja não vai ser tão difícil a percepção do entendimento, do ensinamento que Pedro nos dá através desse livro. Então, nos diz assim, em 2 Pedro, capítulo 1, do verso 1 ao 11, claro, evidente que não vou estar trabalhando todos esses versículos, mas é para trazer à luz à mente o entendimento da introdução. Nos diz assim a palavra do Senhor. Estão comigo, igreja? Pode continuar sentado, que é um livro longo, é uma leitura longa, então acompanhe comigo. Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aos que conosco obtiveram fé igualmente preciosa na justiça do nosso Deus e Salvador Jesus Cristo. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas
no pleno conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas, muito grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção, das paixões que há no mundo. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem a fé, que vocês têm a virtude, o conhecimento ao conhecimento, o domínio próprio ao domínio próprio, a perseverança, a piedade, e a fraternidade, o amor e o amor, porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem nativos, nem frutíferos, no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele que não tem essas coisas é cego, vendo só o que está perto, e se esqueceram da purificação dos seus antigos pecados. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior. Por isso, irmãos, procurem com empenho cada vez maior confirmar a vocação e a eleição de vocês. Porque fazendo assim, vocês jamais tropeçarão, pois desta maneira é que lhes será amplamente suprida a entrada no reino eterno do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Oremos. Ó Pai amado, Deus bendito, diante de nós, ó Deus, está aberta as tuas Escrituras, pois nos revela, ó Deus, através deste livro, ó Deus, o que tu quer falar ao nosso coração. Nos traz o entendimento, compreensão da tua santa palavra. Nos dá, ó Deus, o aprendizado necessário para nos conduzir nessa vida, ó Deus, deste mundo, até que tu volte. É o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Irmãos, o tema que eu vou estar trabalhando no decorrer desses versículos é o conhecimento e o crescimento em Cristo Jesus. E aqui um completa o outro. Só conseguimos crescer no conhecimento, na graça de Deus, se conhecermos verdadeiramente a Cristo. Se não conhecermos a quem nos deu a vida, a quem falamos, a quem pregamos, o porquê vivemos, então não vamos crescer em nada. Aqui encontramos a segunda epístola, a segunda carta de Pedro, e a gente chega em um momento que ele repete aqui as convicções que ele quer para as nossas vidas, repetindo a mesma palavra duas vezes. Tipo assim, se você é firme, seja firme. Se você tem fé, tenha fé. Aqui é para nos trazer um alerta, uma orientação, que não é apenas uma simples exortação ou um aprendizado, mas ele espera de nós um crescimento nato, e que verdadeiramente não venhamos sair daqui como chegamos, mas sim possamos praticar em nossa vida aquilo que temos ouvido, aquilo que temos aprendido. Pedro provavelmente escreveu esta carta em Roma, não muito tempo antes de seu mártir, não muito tempo antes de sua morte. Em alguns momentos entre os anos da época de 64 a 67 depois de Cristo.
Os elementos presentes na carta levam muitos estudiosos a concluírem que Pedro escreveu durante um período de perseguição em Roma. Talvez durante a perseguição de Nero, que morreu em 68 depois de Cristo, quando o próprio Pedro estava em uma prisão romana aguardando a sua iminente execução. Irmãos, eu já falei para vocês o quanto Nero era terrível e ruim. E Pedro foi perseguido, viveu numa época que foi perseguido por esse imperador terrível. Mas em nenhum momento ele pensou em desistir, porque ele experimentou de perto. A gente vimos isso na primeira carta de Pedro. Ele experimentou de perto uma vivência, uma comunhão para com Deus. Então a segunda carta de Pedro nos ensina que a graça de Cristo realmente transforma, capacita os cristãos, nos ensina a viver de um modo correto, mesmo diante das oposições, da corrupção, mesmo diante de um mundo perverso, corrupto, que só quer nos fazer o mal e nos envergonhar. Essa é a realidade. Mas Pedro, mesmo sendo perseguido, ele deixa bem claro que é nesse momento que Deus nos transforma, nos fortalece, nos ensina a trabalhar a nossa fé. Esta graça apresentada aqui em 2 Pedro, no capítulo 1, desses versos que lemos, serve de base para as demais exortações que vamos ver no decorrer dessa carta, no decorrer deste livro. Vamos encontrar também Pedro falando da habitação do Espírito Santo. Quem é a habitação do Espírito Santo? Quem é a igreja? Somos nós. Somos nós. O capítulo 1 aqui nos caracteriza, nos mostra e caracteriza os cristãos como coparticipantes da natureza divina. Isso produz coisas virtuosas nos seguidores de Cristo. A natureza divina em nossa vida produz em nós um caráter, forja em nós uma pessoa diferente. É por isso que alguém olha para nós e diz: esse é crente, esse é um cristão. Hoje eu até comentando com o Renê, falei para ele: Renê, tu é crente. Então essa cobrança recai sobre nós em todas as circunstâncias de nossa vida. A pessoa olha para mim, olha para ele, olha para você e diz: tu é crente. É igual aquele peso quando diz: ei, tu é filho de pastor, os meus filhos. É igual aquele peso quando diz: ei, tua mãe vive na igreja, tu fazendo essas coisas. Entendeu? Então isso aqui eu não estou falando só como crianças, mas nós diante deles, diante dos nossos acusadores, todos nós somos crianças e dependemos de Deus para crescer, para desenvolver, para que seja produzido em nós, seja forjado em nós um caráter semelhante ao de Cristo, que por sua vez aqui ele produz em nós um resultado de uma vida frutífera. Nós vimos isso hoje na escola bíblica dominical, que é diferente quando nós temos a proteção de Deus, não cobiçamos nada alheio. Com pouco conseguimos fazer muito, com pouco conseguimos desenvolver uma vida plena em Cristo Jesus. Então, como na carta anterior, Pedro começa a se apresentar e mostra as suas credenciais na forma escrita. Em seguida ele fala dos seus escritores. Aqui ele se apresenta: eu, Simão Pedro, servo e apóstolo de Cristo Jesus, aos que conosco obtiveram a fé igualmente.
Aqui ele não está falando para descrente. Aqui ele está falando para crentes em Cristo Jesus, com a mesma fé, a mesma essência, a mesma característica. Pastor, mas eu já sou crente, não preciso ouvir essas coisas. Pois aqui ele fala para nós, e diante de Deus somos todos crianças. Temos que estar sempre querendo crescer, avançar, desenvolver, formar em nós o caráter de Cristo. Então aqui ele afirma a identidade daqueles que está escrevendo, ele envia suas saudações cristãs. E dessa vez ele acrescenta um lembrete acerca de onde se pode encontrar a verdadeira graça e paz. Observe no verso 2: somente no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo é que nós verdadeiramente desenvolvemos um caráter, um aprendizado, um posicionamento como pessoa cristã. É só em Deus, nosso Senhor, e em Jesus Cristo. Irmãos, diferente de muitos pastores e teólogos que, quando vão analisar uma carta, perde muito tempo na introdução, falando do autor, explicando por que ele escreveu, para quem, a data, o período. Irmãos, eu fujo disso tudo, porque se torna muito cansativo para a igreja em um domingo estar ouvindo isso. Quando eu vou aplicar alguma carta, algum livro na escola bíblica, é diferente, porque eu gosto de fazer como uma aula. Não que a pregação não tenha esse momento de aula ou de aprendizado que sempre tem, mas sempre gostei de ser mais específico, mais dinâmico para a nossa vida diária, de trazer um aprendizado específico para a nossa vida em todo. Então, com esse pensamento, eu vou estar trabalhando o tema propriamente dito. Vou fugir dessas apresentações. Vou trabalhar para em nossa vida hoje, diante de Deus e da sua palavra, aprendizado para a nossa vivência diária, para a nossa vida. Esse aprendizado que eu falei aqui na escola bíblica dominical, que você chegue em casa e comente, converse, reaviva esse pensamento, reaviva a pregação na sua mente, em casa, que você possa estar ali na sua cozinha e lembrar: me lembrei que o pastor falou isso e isso no domingo, me lembrei que o pastor falou isso e isso na escola bíblica dominical. Reaviva em sua mente o aprendizado. É por isso que eu vou ser bem sucinto nesses estudos que eu venho dar nesses dias, através desse livro. Vou trabalhar verdadeiramente o conhecimento e o crescimento que temos que ter em Cristo Jesus. Se havia alguém na igreja primitiva que conhecia a importância de permanecer alerta, esse alguém era o apóstolo Pedro. Então aqui ele nos passa esse pensamento de alerta, esse pensamento de que não podemos nos acomodar. Ai, se eu estou bem, todos à minha volta estão. Minha mãe que diz que, até às vezes eu repito isso com ela diz: quando eu estou de barriga cheia, eu penso que todo mundo que está perto de mim está. É igual eu, às vezes eu pego lá em casa, né, o último pão, ou o último pacote de biscoito, aí a gente chega para mim: Adriano, os filhos estão com fome. Aí eu sim, eu merendei. Adriano, não tem mais nada. Eu estou de barriga cheia, né? Aí agora se vem com aquela cara: tá bom, toma, vai lá, vamos comprar alguma coisa. Agora quando eu estou com fome, ela vem, me leva uma tirada, e abre o armário, não tem nada, olha, não tem nada. Eu tinha, não tem nada nessa casa. Cadê o povo que estava aqui? O menino comeu, eu fico logo nervoso. Aí eu vou comprar, eu vou mandar comprar. Você está entendendo o preço? Então, esse pensamento de nós nos acomodarmos já faz parte do ser humano. Nós nos acomodamos com muito pouco, nos acomodamos com a nossa maneira de viver, não refletindo a imagem de Deus. Começamos a achar normal ninguém olhar para nós e ver que somos crentes. Irmãos, temos que
que ter essa diferença enraizada em nossa vida, de alguém olhar e dizer: esse daí é um crente. Antes mesmo de alguém olhar para mim e dizer: o Adriano, não, ele tem coragem de dizer: olha, o Adriano, ele é crente. Aquele ali é crente. Quem é o Adriano? Então esse é o que temos que ter. Se havia alguém que nos orientava a ficar nessa alerta, era Pedro. Ainda novo na fé, a sua tendência era confiar demais em si mesmo. E quando o perigo estava próximo, sem dar ouvidos à advertência do mestre. Então nós temos esse hábito de confiar em nós mesmos, de achar que está tudo bom, está tudo bem. Irmãos, não está nada bem. E quando nós estivermos aqui nesse mundo corrupto, temos que ser a luz do mundo e o sal da terra. Ele sempre se precipitava. Quando deveria esperar, ele dormia. Quando era para orar, estava dormindo. Quando era para falar, quando era para ouvir, estava falando. Pedro se precipitava muito, mostrou-se um cristão corajoso, mas descuidado. Então nós temos que ter esse pensamento de sermos corajosos para as coisas de Deus, mas sermos cuidadosos. Mas aqui Pedro ele aprendeu a sua lição e deseja que façamos o mesmo. Em sua primeira epístola, o apóstolo enfatizou a graça de Deus. A gente viu isso até no finalzinho do capítulo de 1 Pedro, capítulo 5, no verso 12. Mas na segunda carta, a sua ênfase é sobre o conhecimento de Deus. Aqui ele quer deixar para nós dizer assim: você sabe quem é Deus? Essa é uma pergunta que ele nos faz nessa carta. Aí você vai dizer: sei quem é Deus. Verdadeiramente você sabe quem é Deus? Você conhece os atributos de Deus? Você conhece de mostrar a essência do seu poder, do seu amor, a sua grande misericórdia? Você conhece, você consegue falar sobre Deus? Isso é o que ele nos pergunta. Irmãos, a coisa mais difícil do mundo é você falar de quem você não conhece. Eu acho que hoje, pelo tempo que eu estou aqui, se tornou mais fácil você falar de tudo. Alguém lá me perguntar: quem é aquele homem que chega no carro vermelho, de óculos, aqueles olhudinhos? Quem é? Você vai dizer: é o pastor. É o pastor Adriano. Aí você vai dar umas qualificações. Não é assim? Mas no começo eu cheguei ali, aquele primeiro tempo ali, vocês estavam tudo assim: ó, quem é esse homem? Quem é esse daí? O que é que o pastor Davi está imaginando? Vixe, já está se metendo nas coisas. Vixe, o pastor já contou ele para celebrar a ceia. Não é assim? Você fica lá nesse caminho. Meu Deus, será que é de Deus? Então os testemunhos daqui eu vou em casa: Senhor, se for de Deus, mostra, Pai. Se for de Deus, firme. Muitos aqui duvidosos, muitos aqui vieram mexendo nas coisas, mudando. Vamos fazer o culto lá em cima do altar, tira aquelas cadeiras, bota para baixo. Rapaz, o que esse homem está fazendo? O pastor Davi nunca mexeu ali. Sabe o que ele falou para o pastor Davi? Não era assim? Que você não me conhecia. Então se torna muito fácil você falar de quem você conhece. Hoje não. Hoje é diferente. Me lembro aí dos meus olhares da irmã Osana, pelo tempo que ela passou longe daqui, quando ela subiu ali, ela foi olhando: ixi, cadê os irmãos conhecidos? O que é que está acontecendo? E eu me apresentei para ela. Aí o irmão Fernando que me falou: pastor, é daqui a tempos, passou um tempo fora. Aí eu apresento na igreja a ela: irmã, os banheiros ficam aqui atrás, o bebedor fica aqui atrás. Foi, irmão? Quando o irmão Fernando me disse, eu fiquei com vergonha. Eu quero visitante, eu quero amor, mas ela se espantou. Hoje não. Hoje eu já sei que alguns irmãos vieram falar alguma coisa de mim, ela puxou, foi a orelha: nome sua língua, para falar do pastor Adriano. Eu sei disso, que ela compartilhou comigo. Irmãos,
É fácil você falar de quem você conhece, mas é melhor ainda você falar de quem você tem intimidade. Eu acho que ninguém vai poder falar da dinheiro como eu, e nem ela dinheiro. Não é assim? Devido à intimidade. Pois é essa intimidade, é esse amor que o Senhor espera de cada um de nós. Que quando alguém pergunte: quem é Deus? Tu saiba responder. Quem é Deus? Tu saiba responder. Então aqui Pedro nos apresenta nessa segunda epístola o conhecimento de Deus. O termo conhecer ou conhecimento é usado pelo menos 13 vezes nessa breve epístola. Irmão, só tem 3 capítulos, mas Pedro enfatiza nós conhecermos a Deus. Ele não se refere da mera compreensão intelectual de um grande teólogo, de um grande estudioso, não. Apesar de ser um de seus elementos, é fácil você fazer uma breve descrição quando você vai apresentar um trabalho que você estudou. Quando é te passar um trabalho na escola, na faculdade, ou algo diferente, alguma diferença no teu trabalho, tu vai se preparar. É igual quando eu me preparo, quando eu viajo para São Paulo, passei para fazer uma palestra. Eu me preparei 3, 4 meses. Eu vou estar lá afiado. Mas aqui não é isso, ele não se refere a uma mera compreensão intelectual, mas se ele se refere a verdadeiramente tu falar de quem tu conhece. Meus irmãos, hoje, sem isso aqui, até sem a Bíblia, se eu chegar no canto e dizer: pastor, prega a palavra de Deus, eu vou falar de quem? Eu vou falar de Deus porque eu conheço Ele. Eu tenho intimidade com Ele, com a sua palavra. Então é esse conhecimento que Pedro nos orienta. Antes significa participação viva na verdade, no sentido de seguir a Jesus Cristo. Ele usa o termo que está escrito lá em João, lá na sua Bíblia, lá em João capítulo 17, do verso 1 ao 5, ele usa esse mesmo termo aqui. Acompanhe comigo, João 17, do verso 1 ao 5, não diz assim. Observe: depois de dizer essas coisas, Jesus levantou os olhos aos céus e disse: Pai, é chegada a hora, glorifica o teu Filho, para que o Filho glorifique a ti. Assim como eu te deste autoridade sobre toda a humanidade, a fim de que ele conceda a vida eterna a todos os que lhes deste. E a vida eterna está a quem conheça a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, realizando as obras que tu me destes para fazer. E agora, Pai, glorifica-me contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Aqui Jesus está em uma oração com Deus, falando do Pai dele com uma intimidade tão grande. Pai, eu te conheci antes da criação do mundo. Aí o que eu chamo a atenção, o verso 3 diz assim: e a vida eterna é esta, que conheçam a ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Então a vida eterna, o nome está em conhecermos a Cristo e a Deus. Se você não puder falar, ter intimidade de falar deles dois, com convicção, então tu não tem uma vida eterna com Ele. Então tu não conhece a Ele. Então tu não tem uma vivência com Ele. Tu não tem uma comunhão com Ele.
Se você não tem isso, comece a se cobrar. Tu conheces mesmo a Deus? Irmão Pedro, ele começa a sua carta com uma declaração da vida cristã. Antes de descrever os impostores, ele descreve a característica autêntica de um cristão. Ele vai falar aqui também nesse livro de pessoas, de impostores, que tentaram tirar a glória de Deus, mas antes ele inicia querendo mostrar quem você é. E nós somos, ou temos que ser, o reflexo de Deus. Temos que ter a essência de Deus em nossa vida. A melhor maneira de detectar a dissimulação deste mundo e compreender as características da verdade é conhecer a Deus. Quando tu conhece a Deus, a dissimulação desse mundo, o engano, a mentira, o enrolo que tenta te escravizar, que tenta mudar a tua vida, não vai conseguir, porque tu conhece a Deus. Quando tu conhece a Deus, tu não vai mais cair na cilada do pecado com tanta facilidade. Tu não vai mais cobiçar, invejar aquilo que é alheio. Tu não vai mais querer viver as coisas desse mundo, ou querer ter uma característica que te reflita este mundo, que a pessoa olhe para ti e não consiga perceber que tu é um crente, porque tu se veste como mundano, tu se pinteia como mundano, tu anda como mundano, tu fala como mundano. Então tu não conhece a Deus. Quando conhecemos a Deus verdadeiramente, isso muda. É igual aquela pessoa que antes não tinha conhecimento nenhum de leitura, de aprendizado, de ética. Entendeu? Que a pessoa disse assim, mas isso aí é um analfabeto, não é assim? Isso aí é um matuto. Lembra que era a característica que dava antigamente? Isso aí é um matuto. Nós vamos para o interior hoje, o matuto é nós. Mas chega lá e os caras com caçona, carrão, empresas bem elaboradas. O matuto é nós, que para quem passa vergonha hoje é nós. Quando nós viajamos para os interiores. Antigamente não. Nós íamos para o interior, tinha o cara da cidade. Então, não é assim. Todo mundo chegava lá no interior da dinheiro, todo mundo pensava que era rico. Pobre aqui em Fortaleza. Todo mundo pensava que era rico. Hoje eu vou para lá porque é com vergonha. A gente chega na rodoviária, já tem um carro para pegar a gente. Olha, a gente não anda nem a pé mais. A gente precisa andar a pé. Eu vou lá para a cidade, já pego o meu carro para não te pegar. Estou mandando ele, é assim mesmo. Eu vou lá para a vacaria. Não vai a pé não, o carro está aí de pegar. Ele fica com vergonha quando eu vou para lá. É assim. Então, quando a gente não tem o conhecimento de Deus, somos igual a todo mundo. Irmãos, não com orgulho. Não com orgulho. Repito, eu não quero ser apenas o Adriano. Não. Eu quero ser um pastorzinho na nova aliança. Eu não. Eu quero ser o filho de Deus. Eu quero ser aquele que lhes olha e veja que eu sou o sal da terra e a luz do mundo. Eu exijo muito de mim. E eu me cobro muito para que as pessoas vejam Deus em minha vida. Pois se cobre. Pedro ele faz 3 declarações importantes acerca da vida cristã autêntica. Não vou estar trabalhando as 3 essa noite, que o tempo não dá. Mas eu quero essa noite, quero estar fazendo uma única aplicação em uma dessas declarações. Que a vida cristã começa com a fé. Isso é fato. A vida cristã começa com a fé. Tu conhece a Cristo através da fé. Quando é te apresentado Cristo, quando é te apresentado que tu necessita dele, que tu era pecador, trapo de imundícia, que tu não é nada, não era nada. Aí quando é te apresentado que o inocente,
morreu por ti em uma cruz, que deu a vida por ti, tu não sendo nada, que um pai entregou seu filho para morrer na cruz por ti, e ao terceiro dia ele ressuscitou. Tu começa a entender que a tua vida cristã, ela começa com a fé. Tu teve fé naquele que te deu a vida. É por isso que tu teve esse encontro para com Deus. Aqui no nosso livro aqui de 2 Pedro, você observe o verso 1 ao 4, diz assim. Vamos ler só o 2 ao 4, 2 ao 4. Não diz assim, observe. Que a graça e a paz lhes sejam multiplicadas no pleno conhecimento de Deus e de Jesus Cristo nosso Senhor. Pelo poder de Deus nos foram concedidas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Por meio delas, Ele nos concedeu as suas preciosas e grandes promessas, para que por elas vocês se tornem coparticipantes da natureza divina, tendo escapado da corrupção das paixões que há no mundo. Aqui o Senhor te chama para ter a mesma essência dele, o mesmo aroma. É aquele pensamento de que quando tu entra no ambiente com um perfume que a pessoa já usou, homem é mais difícil, né? Mas mulher, a pessoa, minha cunhada disse que a Jane, quando passa lá embaixo da escada da sala dela, da área dela lá, ela diz que sabe que é a Jane, que ela conhece pelo cheiro do perfume. Você está entendendo? Ou se não, quando você usa o perfume que a pessoa usa, a pessoa chega, eu conheço esse perfume aí. É perfume florestal? Eu já usei. É muito bom, não é assim? Então, o Senhor, Ele me chama, que Pedro me chama, a ter essa mesma essência de Deus. Mas isso é difícil. Isso é difícil, mas não é impossível. Nós temos que querer ter essa fé enraizada em nossas vidas. Pedro chama de fé igualmente preciosa, ou seja, nossa situação diante do Senhor hoje é a mesma dos apóstolos dos séculos atrás. O privilégio que tiveram de andar com Cristo, de vê-lo com os próprios olhos, de participar de seus milagres, não lhes deu vantagem alguma sobre nós. Não ache que eles foram melhor do que nós, porque viveram isso. Não foram. Não é necessário ver o Senhor Jesus Cristo com os olhos humanos para amá-lo. Não. E confiar nele e compartilhar de sua glória. Lembre-se do que está escrito lá em 1 Pedro, nós estudamos esse versículo do capítulo 1, verso 8 e verso 9, quando diz assim, mesmo sem ter visto, vocês o amam. Lembram disso? Mesmo não o vendo agora, mas crendo nele, exaltem com alegria, cheia de glória, obtendo algo da vossa fé, a salvação da vossa alma. Mesmo sem ter vê-lo, nós temos que amá-lo. Essa fé é depositada com uma pessoa, através de uma pessoa, a pessoa de Jesus Cristo, Filho de Deus, o nosso Salvador. Então temos que amá-lo. Depois da ressurreição, Jesus ele apareceu aos seus discípulos. Creio que era para ser um momento de alegria, um momento de bastante alegria, ver Jesus Cristo vivo, depois de ver ter sofrido tanto. Era para eles estarem pulando de alegria, porque viram todo o seu sofrimento, viram ele arrastando uma cruz, um madeiro, viram colocando uma coroa de espinho em sua cabeça, viram a chicotada, viram ele sendo colocado em uma cruz
aquele Jesus aparece, era para ser um momento de alegria. Acho que meu coração não tinha resistido. Mas Jesus se aproximou de Tomé e ele duvidou que era Jesus ressuscitado. Ele duvidou, ele não teve fé que ia se cumprir o que Jesus falou. Ele não acreditou que era Jesus que tinha ressuscitado. Mas o interessante desta passagem é o que Jesus disse de nós. Está aqui na Bíblia, no João 20, acompanhe comigo. João 20, verso 29. Olha o que foi que ele disse de nós. Nós, igreja, eu e você, olha o que ele disse no verso 29 de João 20. E disse de Jesus: porque me viste, Tomé, crestes? Bem-aventurados que não viram e creram. Bem-aventurados. Nós somos bem-aventurados porque não vimos, mas acreditamos que Ele nos ama. E acreditamos. Os discípulos estavam temerosos, duvidosos, mas tocar o Mestre para passar a ter uma prova real de que era Jesus que estava vivo, é muita falta de fé. É muita falta de fé. Ele precisou tocar para ter a certeza. Fico pensando que em muitos momentos, já estou terminando, igreja, fico pensando que em muitos momentos nós nos parecemos como Tomé. Queremos uma prova da presença de Jesus para podermos seguir a nossa caminhada. Queremos uma prova. Se tivermos a prova, então não precisaríamos da fé. Lá em Hebreus 11, do verso 1 ao 4, diz: pois a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. Então, se a gente precisar de uma prova, não vamos trabalhar a nossa fé. Tu já pensou se nós estivéssemos orando pela vida do irmão Luiz e dissesse para Deus: Senhor, nos prova que o Senhor está ouvindo nossa oração? Como é que nós iríamos trabalhar a fé? Pois com as poucas pessoas que eu comentava, todos diziam: pastor, eu creio que o irmão Luiz vai sair dessa. Eu me lembro que a irmã Margarida ligou para mim: pastor, eu estou com uma fé tão grande que eu estou com vontade de ligar para a irmã Francisco e dizer que não deixe cortar o pé dele. Não foi, irmã Margarida? Porque eu estou com uma fé muito grande que não vai precisar. Ela não precisou de sinal nenhum. Aí eu dizia para a irmã Margarida: mas vai ser necessário. Não, eu estou com vontade de ligar para ela e dizer para ela que não deixe. É a fé, é a certeza, é o firme fundamento daquilo que não precisamos ver. Que possamos crer em Jesus Cristo, mesmo que não toquemos, mesmo que não tenhamos visto ou tenhamos presenciado os seus milagres. Pois o mais importante é quando somos tocados por Deus, quando Ele nos toca através de Sua palavra, aí sim se manifesta uma fé em nós, aí sim o milagre acontece. Quando é o contrário, quando é o Senhor que nos toca. Mas quando nós que queremos tocar no Senhor, quando é nós que queremos ver o extraordinário, então é porque está se manifestando dúvidas em nós. Essa foi a dúvida, é isso que está acontecendo hoje. Pessoas com pouca fé, pessoas procurando lugares, pessoas procurando outras pessoas para ver a manifestação da fé deles. Há pouco tempo eu estou aconselhando uma irmã daqui da nossa igreja, ela saiu. Aí eu perguntei: irmã, vai sair por quê? Pastor, porque eu estou indo para uma oração de segunda-feira de uma irmã. Pastor, essa irmã tem muito poder.
Pastor, essa irmã, ela faz uma leitura de quando eu chego lá, de como eu estou. Ela olha em mim, eu saio diferente, pastor. Aí, minha irmã, e o poder está em Deus. Não, pastor, ela é diferente, é uma senhorinha. É diferente, pastor. Ela olha em nós e sai poder. Eu disse, minha irmã, então onde é que vamos trabalhar? Aquilo que a Bíblia nos ensina, que o véu se rasgou. Nós temos livre acesso a Deus. Tem pessoas procurando lugares, pessoas procurando manifestação de fé na fé dos outros e não trabalham a sua fé. Tem pessoas que chegam para você, mulher, bora mulher, igual a mim, vamos para uma igreja ali, que lá nós sentimos o fogo cair. Deus queira também não é extintor, né? Lá eu sinto o fogo cair, lá é diferente, lá tem revelação, lá tem luzes, lá na oração ele diminui a luz, mas fica em espírito. Meu irmão, o véu se rompeu, o véu rasgou. Deixa de estar querendo ver a fé que tu tem que ter nos outros. Trabalha a tua fé, trabalha a tua comunhão, em vez de querer conhecer a esse Deus Todo-Poderoso, em vez de querer ter essa fé no invisível. Tem pessoas querendo viver a fé dos outros. Esquece que a nossa fé em Deus é que faz o milagre acontecer. É a nossa fé em Deus que faz a montanha sair de um lugar para o outro. Aí sim, quando manifestar em nós essa fé, aí vai sair de Deus virtude para as nossas vidas. Lembra da mulher que tocou no Senhor? Ele estava passando, todo mundo apertando ele, esmagando ele. Mas o que foi que ele disse? Alguém me tocou. O que foi que os seus discípulos disseram? Mas Senhor, está todo mundo te apertando, todo mundo te tocando. Mas foi um toque diferente. De mim saiu virtude. Foi diferente. Pois a nossa fé diante de Deus tem que ser diferente. Não podemos querer fé igual aos outros, ou querer ver a fé que temos que ter invisível na vida de alguém. Essa pessoa que tocou em Deus saiu dele virtude para ela e ela foi curada. Ao invés de querer tocar o Senhor como prova de algo, vamos permitir ser tocados por Ele. E assim haverá a manifestação do poder de Deus em nossa vida. Se o nosso coração estiver aberto, a ação do Mestre, com certeza, muito mais Ele fará por nós. Amém? Muito mais Ele fará por nós. Pois que nós venhamos ter esse pensamento. É fácil nos dias de hoje criticarmos a ação de Tomé, porém muitas vezes em nossa comunhão com Deus somos ingratos. Somos ingratos. Ele já nos tem dado muitas coisas e mesmo assim ficamos insatisfeitos quando a situação não acontece do jeito que queremos. Ficamos insatisfeitos, brigamos, abandonamos, não queremos vir para o culto, não queremos orar, não queremos ter comunhão com Deus. Sai da fé bíblica, não precisa de muitas explicações. Não, pois as suas essências, as suas consistência está não em você, mas na pessoa de Jesus Cristo. Não é a de decorar alguns ensinamentos religiosos, não. É de verdadeiramente conhecê-lo. Conhecê-lo. Não é de decorar alguns textos bíblicos, não. É de verdadeiramente falar de quem entregou a vida dele por você. Quando temos uma fé de qualidade, não questionamos. Não questionamos nada. Trabalhamos a nossa fé. Só acreditamos e trabalhamos a nossa fé se confiarmos em Deus e tivermos comunhão com Ele.
Então esse é o nosso papel. Senhor, tu não venha ser só apenas aquele que te toque, mas aquele que te toque diferente. Diferente, uma fé inigualável, uma fé que faz o mover de Deus, uma fé que Ele olhe para nós e diga: essa pessoa que me tocou, de novo, saiu de gente. Amém? Vamos ficar de pé, igreja, vamos orar. Nosso Deus amado, Pai bendito, muito obrigado, ó Deus, pela tua palavra, Senhor, por essa introdução, Senhor. Tenho certeza, ó Deus, que tu tem muito, ó Deus, a nos ensinar, Pai. Nos conduz, ó Deus, a uma vida, Senhor, diante de Ti, a uma comunhão, a uma fé inigualável, a uma fé que transforma, a uma fé que venha a ser trabalhado lado a lado contigo, ó Deus. Pai, abençoa a tua igreja, Senhor. Senhor, que nós tenhamos saído daqui diferentes, transformados. Senhor, perdoa nossas falhas, nossos pecados. Pai, se tem alguém aqui, ó Deus, com o coração rancoroso, com o coração fechado, pois que venha ser quebrado essa noite, Pai. Pai, que tem alguém aqui que esteja enfrentando alguma doença, alguma enfermidade, pois que tu derrame a cura, ó Pai, através da fé. Pai, se tem alguém aqui que está desejoso de comunhão para contigo, pois trabalha isso, ó Deus, na vida dele, na vida dela, Pai. Pai, nos ensina a olhar e sentir o aroma da tua essência em nossa vida, e que a graça de Deus, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sobre cada um de vocês, hoje e sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Amém. Muito obrigado, meus irmãos. Boa noite a todos. Amém. Irmãos, lembrando.